Agora a gente vai ver posições relativas de duas circunferências e parece que é bem similar a reta e circunferência, né? Então a gente teríamos duas circunferências secantes, elas têm dois pontos comuns, nesse caso o MN, muito bem, similar à reta que a gente viu com a circunferência. Tangentes só tem um ponto em comum, e aí poderia ter o caso de uma estar dentro da outra aqui, que é interessante, tá? Não secantes, não tem ponto em comum, muito bem. Caso particular, acho que é a concêntrica, né? Aqui embaixo. Duas circunferências não secantes que têm o mesmo centro são chamadas de concêntricas. Tá bom. Vai tentar lembrar de tudo isso. Observe a figura e classifique. Classifica o quê? A reta S em relação à circunferência C2. Reta S, você, né? A de baixo aqui, é do chão. Circunferência C2 é tu? Tá. Então a reta S tem só um ponto em comum aqui com a circunferência, né? Então ela é uma reta tangente a essa circunferência C2. É isso? É. B. A reta R em relação à circunferência C2. R é secante, né? Cadê o R? Acho que só tem essas. Não, tem a reta T ainda por cima. Tá. Então a R aqui em relação a essa C2 aqui, ela é secante, né? Tem dois pontos aqui em comum entre a reta e a, e a circunferência, né? Tá. Então, secante. A reta R em relação à circunferência C1. Peraí, vou tirar um pouquinho do zoom. Então R em C1, cadê o C1? Tá aqui. A R é você. Também, ela tem um ponto em comum com essa circunferência, então ela é uma reta tangente à circunferência. E é isso aí mesmo. Letra D, a reta T em relação à circunferência C1. T em relação a C1 também é tangente, né? Só tem o ponto P aqui, que é comum às duas. Então tá aí. Tangente a reta S em relação à circunferência C1. E de novo, eu tenho que falar isso, porque às vezes a pessoa esquece. A gente está tomando cuidado, olhando para esse conteúdo, porque isso aqui vai ser reutilizado até tu enjoar. Tu vai ver isso aqui tanto que vai dar nojo, principalmente na física. O bom é que tu já se acostume com esse conteúdo, tu saiba do que tá, como é que as coisas funcionam aqui, para quando tu pegar questões mais difíceis ou uma demonstração, seja lá do que for, tu olhar para ela e falar: "Ah, tá, já sei, já entendi, já sei para onde é que tu vai, entendi os passos, entendi tudinho que tu fez aí". E aí isso vai te poupar um tempo muito grande, tá? Então tu vai começar a notar que o teu tempo de estudo vai começar a diminuir bastante, inclusive para resolver as listas de exercícios, tá? Inclusive para isso, então a gente presta muita atenção. Reta S em relação à circunferência C1, que eu tinha me esquecido. A S não toca a circunferência C1, então eu esqueci como é que é o nome, né? Quando uma reta não toca a circunferência, mas ela não toca, é externa, isso. E a reta T em relação a C2 é externa também, né? Porque ela não tem nenhum ponto em comum, então a reta T é externa a C2. Aham. Uhum. Tá, e para a figura aqui a gente tem que responder para 2. C1 qual a posição relativa entre a circunferência C1 e C2? C1 e C2 são secantes, né? É secante porque elas têm dois pontos em comum. A posição relativa entre a dificuldade de falar é complicada, né? A posição relativa entre as circunferências C1 e C3. C1 e C3 elas não se tocam. Eu já não lembro mais o nome que a gente daria para nesse caso aqui em que não tem nenhum ponto em comum. Não secantes, tá bom? C2, será que eu li errado? C2 e C3. C2 e C3 elas têm um ponto em comum, seria tangente, mas nesse caso ele está dizendo que é tangente exterior, tá? Porque uma não está dentro da outra. Essa aqui, a C5 e a C4 são tangente, essas duas circunferências, só que é interior, né? Tangente.
interior. Será que ele vai... C3 e C5. É 3 aqui? Eu vi um 4. Não, C3 e C5 são... não são tangentes. C3 e C5. Pera lá, vamos para D aqui. Qual a posição relativa entre C3 e C4? C3 e C4 são tangente exterior, certo? C3 e C4. Tangente exterior, muito bom. C3 e C5, tangente interior? Pera aí, deixa eu aproximar aqui. 3 e 5, tangente interiores. Mas a C3 está aqui. E a 5 está aqui. Não tem como ser tangente interior essas duas circunferências, cara. Tá, olha, essa daqui eu vou assumir que alguns errinhos estão... Esse livro aqui, esse livro em especial, né, essa terceira aqui, começou a ter um monte de erro a partir da metade dele, assim. E esse daqui eu acho que é outro, cara. C3 e C5 não tem como ser interior, tangente interior ainda por cima. Tangente interior a gente teria C4 e C5. Essa sim, são tangente interior. Ó, se a gente voltar no que a gente aprendeu, cadê você? Tá aqui, ó. Interiores seriam essas. Mas essa aqui não é tangente, é essa daqui. Você. Isso aqui sim seria tangente interior. Tá aí. E no caso a 3 e a 5 não são. Mas tudo bem, é um erro, né? Vamos assumir que fartou aí alguma coisa ali. Arcos. Dados dois pontos distintos A e B sobre uma circunferência, esta fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada arco. Tá? Então temos o arco AB e o arco menor. Como assim? Calma lá. Ah, tá. E o arco maior seria esse. Sim, tá. O pontilhado aí não conta, né? É só esse pedacinho. Esse é o arco menor, tá bom. Os pontos A e B são as extremidades desses arcos. Tudo bem. Ângulo central. O ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Olha que maravilha a gente já ter visto a outra parte lá em relação a vértice, a ângulo e tudo mais. Agora a gente chega aqui, lê como é que é o nome seria disso aqui? A definição. Tu lê, tu olha para a figura e fala, tá, já entendi, tá, o vértice tá aqui, muito bem, as duas semi-retas aí que formam o ângulo. E por um acaso essas semi-retas passam pelo ponto A e pelo ponto B aqui. E tá aí. E é o mesmo ângulo. O ângulo tem a mesma medida do arco aqui, né? Só que daí a gente vai usar em radianos, certo? O ângulo central e o arco determinado por ele tem a mesma medida. Que nesse caso aqui a unidade que a gente vai usar vai ser radianos. Na figura temos... Tá, beleza, tá. Essa é em relação indicando a medida, né? Que é a medida do A ao AB, que seria do ângulo, esse ângulo aqui, formado por essas duas semi-retas, ela é a mesma medida do que o arco AB. Então o valor é o mesmo para as duas medidas. Então observe a figura e determine o arco menor solicitado. Letra A, medida do AB. Então o arco AB aqui, a gente sabe que a medida dele é a mesma do que este ângulo aqui dentro. Então vai ser 40 graus, o arco AB. A medida do arco BC, bom, BC está aqui. A gente sabe de novo que essa medida aqui do arco é a mesma, equivalente, ou não sei se é congruente, é a mesma medida dos 70 graus aqui, tá? São equivalentes essas duas. Então, 70 graus é equivalente à medida do BC. Vamos dar uma olhadinha. 40, 70. Muito bem, por enquanto vai bem. E a medida do arco AC, bom, o AC seria toda essa abertura, né? Então, isso aqui vai ser 40 mais 70 graus, dá 110 graus. Equivalente a 110 graus. Isso aí. É isso aí. Observe, deve ser figura, né? E determine o arco menor solicitado. Tudo bem. O primeiro aqui, ou a medida seria do arco BC.
BC, BC, BC. Cadê o B? O B tá aqui e o C tá aqui. Então, o arco BC é 110 graus. Vamos ver, 110, muito lindo. O arco CD. Bom, aqui já a gente volta para aquilo que a gente tinha aprendido antes. A soma desses 4 ângulos aqui dentro, né, tem que dar 360 graus. A gente sabe que o ângulo aqui, onde tem esse O aqui, essa abertura, esse ângulo é oposto pelo vértice ao ângulo de 110, ou seja, é o mesmo valor. Então, deste ladinho aqui, a gente também tem 110 graus. Então, 110 com 110 dá 220. Para 360, que é o que falta para esses dois ângulos aqui, que inclusive vão ter a mesma medida, porque eles são opostos pelo vértice e tudo mais. Então, temos 220 para 360, mais 100 dava 320. 140 seria o que estava faltando aqui nesses dois ângulos aqui para dar os 360 graus. E 140 dividido por 2, que a gente sabe que metade vai ser para cada um aqui, é 70 graus. Então, o arco, qual que é o próximo ali? É o CD. Cadê o meu C? E o D está aqui embaixo. Então, isso aqui é 70 graus. Do mesmo jeito que o arco BA ou AB também é 70. Tá? Vamos ver. CD é 70. O arco AB também, né? Esse lado de cá. Cara, é muito lindo poder olhar para essas questões aqui e a gente já saber os conteúdos anteriores, né? E aí tu não ficar perdido na coisa, poder olhar para ela e falar, tá bom, já sei para onde ir, já fiz um monte de questões a esse respeito. Não é nada demais, grandes coisas. Daí tu se preocupa só com o conhecimento novo que tu tá aprendendo. Tu tem que focar só na parte nova, o resto tu já sabe, já tá na cabeça, faz. É só ir resolvendo. E o resto aqui vai ser a mesma coisa, né? Agora que a gente sabe o valor dos ângulos ali, nada mais nos afeta. Então, para a letra F aqui, para dizer que fizemos a primeira e a última, a medida do arco AC. E de novo, não tem por que estar escrevendo isso daqui, né? O arco AC seria toda esta abertura. Esse daqui tu não precisa nem pensar muito, né? Porque veja bem, tu tem uma reta atravessando passando pelo centro da circunferência, ela passa pelo ponto C, passa pelo centro da circunferência, ou seja, divide essa circunferência em duas partes iguais e chega aqui no A. Então, o ângulo formado do A até o C aqui dessa abertura toda aí, que seria esse arco, é de 180 graus, metade, né, da circunferência. O todo é 360, a gente cortou isso aqui ao meio, garantido que a gente cortou ao meio, então a metade é 180 graus, mas a gente já sabe também que aqui é 70 graus, então 70 mais 110, 180. Chegamos na resposta de duas maneiras diferentes, o que é lindíssimo, é maravilhoso. Questão 3. Observe a figura e determine o arco menor solicitado. Tá, vamos lá. CD. CD, CD, CD. Bom, CD, 55 graus. Nada demais. Vamos olhar mais uns aqui. O BC. B até o C é 20. O AC vai ser... O A até o C. Começa aqui, para no C. 130 com 20 dá 150 graus. Vamos ver se até ali a gente está indo bem. 55, 20, 150. Parece que está tudo bem. E BD. B até o D vai ser 20 mais 55. 75 graus. Perfeitamente. Eu achei que ele ia cobrar esse aqui, ó, o AD, que daí tu ia ter que somar os outros e tal, mas pelo visto não tem. Não. Ângulo inscrito. Aqui já mudou um pouco. Aqui a gente já não tá tão acostumado assim. Já tirou do centro ali, já tirou as retas, as coisinhas bonitinhas que a gente sabe fazer. Aqui já mudou a situação. Ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência, muito bem, ponto P aqui, ó. Que bom que agora ele fala em vértice e a gente já sabe o que é. Pertence à circunferência e cujos lados são semi-retas secantes, ou seja, semi-retas que tocam a circunferência em dois pontos, ou seja, tem dois pontos em comum com a circunferência. Porque
que a reta é um conjunto, a circunferência é outro conjunto de pontos, e dentro desses conjuntos a gente acharia o P e o A aqui, no conjunto que tem dessa reta aqui, o conjunto de pontos que forma essa reta, e no da circunferência também encontraria esses mesmos dois pontos aí, P e A. Tá, entendemos isso? Muito bem, então esse ângulo aí APB é o ângulo inscrito. Tudo bem, mas o que ele tem de especial, que é o que eu quero saber? A medida de um ângulo inscrito é igual a metade da medida do arco correspondente. Tá bom. Metade da medida. Então, se esse arco aqui, o AB, fosse de 30 graus, então a medida correspondente, né, do arco, a gente está falando em graus aqui, mas mas também dá, né? A gente vai trabalhar com radianos, eu nem sei se a gente vai ver radianos aqui. Mas enfim, então a gente teria 30 graus aqui, medida deste arco. Então o ângulo inscrito tem que ser 15, porque ele é a metade. Tá bom, é uma boa coisa para guardar. Tá, essa informação é importante, tá? Lembrei, isso aqui é importante. Quando a gente for ver a parte de seno, cosseno, tangente, possivelmente isso daqui vai ser usado na demonstração lá, ali do seno, cosseno, da tangente e das relações trigonométricas. Então, guarda isso aqui na cabeça, nada disso daqui, dessa última parte que a gente tá vendo é dispensável. Assim, se tu quiser ter uma vida mais fácil, se tu quiser ter um ensino médio tranquilo, se tu quiser fazer uma graduação na engenharia ou qualquer área das exatas ali e quiser desfrutar do tempo na universidade ou ter tempo para trabalhar, porque nem todo mundo, né, vai ter a oportunidade de só estudar e viver uma vida feliz. Então, se tu quiser ter mais tempo para trabalhar ou não voltar tão sobrecarregado para as aulas, assim, cansado demais e tudo, isso daqui é uma coisa importante de guardar. Essa última parte que a gente está vendo, isso aqui é um conteúdo muito importante, porque ele é utilizado muito, tá? Ele vai aparecer muitas vezes. E eu estou repetindo isso 500 vezes para que depois, quando a gente for resolver o livro de matemática do ensino médio e talvez, quem sabe, alguma coisa relacionada à graduação, tu não venha reclamar comigo lá e dizer, mas esse conteúdo, aí tu não avisou que isso aí a gente ia usar. Não, tô avisando desde sempre. E esse daqui é um dos conteúdos que eu paro e tô te dizendo, tu precisa saber isso daqui. Tu vai ser cobrado e o dia que tu for cobrado disso, tu vai me agradecer. Tu vai olhar para isso e vai falar, tá, já entendi, grande coisa. Né? Tá? Então o ângulo A aqui é a metade da medida do arco AB. É uma coisa boa de saber. Vamos ver se a gente anota isso em algum canto, para que não fique perdido. É a metade do arco. Eu não vou ter como colocar o arcozinho em cima ali do AB, mas a gente sabe do que está falando aqui, né? A gente sabe do que está falando. Vamos lá. E agora a gente tem muita diversão pela frente. Exemplos. Determine os ângulos indicados. Perfeito. Então, exemplos que a gente vai querer fazer com muita vontade. Então, letra A. O nosso X, que seria o ângulo ali, a gente sabe que é a metade da medida do arco. Então, 70 graus, metade disso é 35. Então, X igual a 35. Vamos ver se estão certos. Perfeitamente, olha que coisa linda. 35. Letra B. Bom, a gente só tem dois exemplos aí, vamos fazer. Porque isso aqui precisa ficar gravado na cabeça. Isso aqui sim. Então temos o X e o arco ali do outro lado é de 120 graus. Então vai ser a metade. X igual a 60 graus. Mas você só anotou isso. Não, pô, a gente tá falando, tá olhando pra figura, tá tirando os dados. Não importa se tu anotou só uma linha, só isso daí. O importante é que a gente tá mostrando que entendeu as coisas. E são muito relevantes. 60 graus, perfeito. A gente não pode errar esse tipo de coisa aqui. A gente não quer errar isso. 1. Determine os ângulos indicados nas figuras. Sim, senhor. Faremos. Então, letra A vai ser o quê?
Continua sendo x? Continua sendo x. O arco é de 50 graus aqui, né? Então o ângulo vai ser a metade desse valor. Então vai ser 25 graus. Vamos ver onde é que está a resposta. 25, perfeitamente. Tá, isso aqui tem até a letra D. Vamos fazer a letra D e depois a gente olha para as outras e faz. Aqui a gente tem o ângulo M. Tá, mas não precisa ficar colado com coisa aqui. Vamos lá, M. Isso aqui vai ser igual. O arco é de 130. Se fosse 120 era 60. 65 graus então. Vamos ver. 65. E vamos olhar para as outras duas figuras aqui e ver se a gente responde também. Tinha a resposta ali, mas não importa. Acho que não tinha, né? É o começo da resposta. Aqui para o Z, a gente sabe que o valor dele vai ser a metade dessa medida aqui de 150. Então 75 graus. Z igual a 75. É isso aí. E a B vai ser o Y vai ser a metade dessa medida, o Y vai ser 20 graus. Bom também. 2. Determine os ângulos indicados nas figuras. Aqui talvez a gente tenha que começar a escrever um pouco mais. Mas não tem problema nenhum, né? Então, letra A. X. Bom, X é 70 por 2 dá 35. Então, X é 35 graus. E o Y vai ser o que? 20, né? 40 por 2. E antes que tu se pergunte assim, mas é pra ser... Mas isso é meio rápido de fazer. Sim, ainda bem que é. Esse tipo de informação aqui, ó, tu tem que só olhar pra figura e já tirar esse tipo de informação. Quando for simples, assim, né? Quando não tiver uma equação aqui, uma expressão algébrica aqui pra te ter que lidar com ela, é pra ser simples. Só bater o olho, olhou pra isso e sabe o que acontece. Porque geralmente as questões onde isso aqui vai aparecer são muito mais complexas, tá? Não imagina que tu vai pegar uma circunferência ali e vai ter que calcular um ângulo só. Não é isso que vai acontecer, mas esse é um dos assuntos, é uma das coisas que vai estar ali dentro da questão. Então por isso dá a importância de guardar isso na cabeça agora. Então 40. Mas não cai, mas não é um assunto que cai nos vestibulares. Esquece o vestibular. Eu sei que em alguns momentos eu falo, essas questões são comuns, é em vestibular, né? Já vai ser, mas esquece ele. A tua questão quando tu entrar dentro da universidade é aprender, tá? Pode parecer bobo isso que o cara vai falar agora, mas tu tem que sair de lá sabendo uma boa quantidade de conteúdos, tá? Tu tem que saber para te poder trabalhar depois, se tu for professor para te ensinar outras pessoas, então esquece a porcaria do vestibular. Um dos fatores que me fez pegar o livro americano ali para resolver o de matemática do ensino médio era esse, é não ficar vendo essas porcarias de questões de vestibular no livro. Por quê? Porque tem muitos livros que pegam esses lixos ali, pegam questões que não e só jogam na lista dentro do livro. O meu livro tem 200 questões de vestibular também para te praticar. Mas não é selecionado, não é organizado, o nível de dificuldade dessas questões está todo embaralhado. Tem questões que são muito bobas, mas que estão lá no final da lista de exercício. Tu olha para aquilo e fala, pô, mas o que isso aqui está fazendo aqui? Sabe? Que desafio que isso me proporciona? Nenhum. Então, que ganho eu teria em resolver essa questão? Então, muitos autores pegam um monte de questão de vestibular, enfiam dentro do livro, sujam o livro com aquilo ali. Não é um conteúdo organizado, não é bem selecionado. Sabe, tem livros, eu não vou estar falando porque às vezes o mundo é pequeno. Tu fala hoje, tu paga amanhã, né? Então, assim, tem livros que o conteúdo autoral do professor ou dos professores que escreveram aquele livro é muito bom. As questões que ele cria para colocar ali, os exemplos que ele te apresenta são bons. Mas daí tem um pedaço do livro que ele precisa, porque tem que ter as questões de vestibular, e elas têm que existir porque tu tem que poder comparar para ver se o que tu aprendeu, o que aquele cara te ensinou
é útil o suficiente ou é o suficiente para te resolver questões de outros lugares, questões que outras pessoas criaram, que não saiu da cabeça dele aquelas questões. Então, tu testa os conhecimentos que tu aprendeu naquele livro com questões que vieram de outros lugares, questões de vestibular, né? Só que, cara, a vasta maioria, que nem eu te falei assim, tem livro que as questões autorais são muito boas. Mas daí tu pega as questões de vestibular, é um monte de lixo. É uma coisa que não foi selecionado, foi só jogado ali. Aí tu te sente mal resolvendo aquilo, porque tu olha, ah, mas essa questão é. Olha o enunciado, isso aqui não é nada, cara, não é interessante, não traz nada de novo, não é nem um treino, cara. Com o que eu aprendi no livro eu tenho condições de resolver essas coisas e são ruinzinhas. Pô, tem questões mais difíceis, tem questões elaboradas nos vestibulares, por que não pega essas? Porque não tem uma seleção muito boa. Ah, não, pega lá 20 questões e coloca aí. E é isso que acontece. Então por isso que eu não gosto. Já peguei o livro americano lá pra gente. Que é de outro país, que geralmente não tem essa cultura do vestibular aí que nem a gente tem aqui. E aí, cara, tu vê aquele negócio, aquelas listas limpinhas lá, sem nome. Ah, essa questão foi tirada, sei lá da onde, essa outra daqui. E são questões mais autorais, né? Questões das pessoas que criaram aquele livro. Então, geralmente é um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais. São mais trabalhadas, são mais interessantes de resolver. Tá? Era isso, enfim. Vamos voltar para cá. Mas esta parte aqui você vai precisar saber para a vida. Então, se tu for para a área de exatas, isso daqui é bom de saber para a vida. Em resumo, não é para o vestibular, não, é para a vida mesmo. Se tu for trabalhar na área de exatas, isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Então aqui a gente tem o 70, dividido ali o x a gente sabe que é 35, o y é 20, vamos ver se está tudo certo. 35 para o x, 20 para o y, é isso que temos. Próxima questão. Não podemos perder tempo com tantas coisas assim, né? Conversando demais. Às vezes eu fico meio emocional, né? Não deveria. Deveria só resolver uma questão atrás da outra. Mas daí também fica meio robótico, né? Então se fosse só isso, uma IA hoje em dia já tem capacidade de fazer isso daqui. Pois é, né? Tem mais essa. Tá, o nosso y aqui. Vamos fazer o x primeiro. O meu ângulo x aqui é a metade do valor desse arco FH. Então, 100 é 50, 10 é 5, 55 graus. X igual a 55 graus. Y igual a quanto? 140 por 2 dá 70. O que eu estou pensando muito aqui? Continha tranquila de fazer. Então, 55 para o X e 70 para o Y. Lindo e belo. 3. Os ângulos indicados nas figuras. Determine, perdão. Temos que determinar. Olha, a gente já resolveu uma questão que tem esta figura aqui. Vocês lembram? A gente sabe resolver essa questão aqui sem conhecer, sem usar essa parte aqui da circunferência e tudo mais. Mas agora a gente tem conhecimentos novos, então vamos utilizá-los ao nosso favor. Então vamos lá. É a letra A, eu acho. Eu tenho que parar de falar isso, né? Eu acho. Eu tenho que guardar pra mim essas minhas dúvidas. Tá bom. A gente sabe que o ângulo aqui, que o x é a metade, o tamanho dele é a metade do ângulo formado da medida desse arco BC. Então x é metade dessa medida do BC. Porém, todavia, entretanto, eu posso garantir que quando parte aqui do centro, a medida do arco BC é 100 graus. Sim, quando parte do centro tá tudo certo, né? Agora vamos voltar ao básico da vida aqui. Sim, quando parte do centro da circunferência aqui, a medida é exata, é 100 graus mesmo, a abertura aqui então do arco. Então se o x é a metade disso, então vai ser 50 graus. Então x igual a 50 graus, né? O conteúdo mais básico, agora o cara duvidando das coisas que o cara já viu até agora, né? Começar a questionar as coisas que o cara já sabia antes, é complicado. Tá, x igual a 50.
Ai, ai, cara, tá, deixa quieto. X 50 graus, letra B. Eu tenho 2x menos 50 igual a 160 aqui. Tá, então esse ângulo aqui, então, vou botar B aqui antes que eu me esqueça das coisas. Então a gente tem 2x menos 50 graus. É isso mesmo? É. E a gente sabe que isso é que esse valor dos 160 graus aqui, a metade disso é igual a esse ângulo aqui. Então, metade de 160 é 80 graus. 80, muito bem. Então, esta coisa vale 80. Ele quer saber o x, então vamos lá. Se a gente somar 50 graus aqui em ambos os lados, a gente vai ficar com 2x igual 80 mais 50, 130, dividido por 2, 65. Porque eu fiz tão rápido, porque eu lembrei da outra questão que a gente fez também. E é isso aí, 65? É você mesmo. Exercícios complementares, olha que coisa bela. Determine x sabendo que o ponto O é o centro da circunferência. Importante essa informação. Então tá bom, vamos para a letra A aqui. Mas não tão perto, né? Letra A. Tá, então eu sei que 2x menos 10 é igual a metade do tamanho da medida deste arco. Ou seja, 2x menos 10 é igual a 45 graus. Mas pera lá. Ah, não, ô Bocó, não, como assim? Para ser a metade teria que estar aqui, ó, o ponto teria que ser por aqui. Ai, ai, cara, olha só que legal, né? Se o ponto A é o centro e essa abertura de arco aqui é 90 graus, então 2x menos 10, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, olha aí, o cara desaprendendo as coisas com o tempo, hein? 2x menos 10 é igual a 90 graus. Então, se eu somar 10 graus em ambos os lados, eu vou ficar com 2x igual a 100 graus. Logo, o meu x tem que ser igual a 50. 50 graus. E se tu notar, eu nem fico tentando adivinhar quanto é o x aqui, porque tu vê, isso aqui é uma expressãozinha bem simples, né? Tu sabe que isso aqui vai ter que dar igual a 90 e aí tudo mais, e aí daria pra tentar adivinhar sem fazer a coisa, mas não compensa, é melhor fazer a conta já de uma vez. X igual a 50, muito bem. Olha só o tamanho desta coisa. Tá, esse é outro que... Ah, tá, bom, aqui a informação é diferente, né? Ele tá te dando a medida do arco maior. A gente quer saber a medida do arco menor, então... bom, sabemos que a soma dos dois arcos tem que dar 360 graus. Então, 360 menos 200 dá 160, 150 graus, então seria essa parte aqui, né? Menos o 10 ali. 150 graus. Então, 2x menos 30 graus. Eu não botei letra B, né? Que é o boco, ó. Bobo. Então, é 2x menos alguma coisa, menos 30. Tem que ser igual a 150. Menos 30 tem que ser igual a 150 graus. Tá, somando 30 graus em ambos os lados, eu vou ficar com 2x igual a 180 graus. Então, dividindo por 2, a gente vai ter 18 por 2 é 9, 9 vezes 10, 90. Então, achamos que o nosso valor do x é 90 graus. 90 graus. Tá aí. Bonito e belo, lindo, maravilhoso. Questão 2. Determine os ângulos indicados nas figuras. Bom, a gente sabe alguma coisa aqui, né, da 2. A gente sabe alguma coisa grande. Nossa, que constatação, hein? Mas o que, que a gente sabe dessa 2 aí? Olha, se a gente olhar pra cá, já que esses dois ângulos aqui
estão olhando, é em relação ao mesmo arco aqui embaixo, eu sei que eu vou chamar o valor desse arco aqui de... Puta, eu tenho 25 e aqui é 2x, né? Esse ângulo aqui, tá. Então eu vou chamar esse arco aqui do que ele é, BC, pô. Bota o nome certo. Então pro primeiro ângulo lá em cima, vou aqui, ó. Então eu tenho que 25 seria igual a BC sobre 2. Então 25 graus foi o resultado de dividir esse arco BC aí por 2. Então temos aí BC sobre 2. E os pontos é maiúsculo, né, meu amiguinho? Tu tá desaprendendo com o tempo, não é mesmo? Não é porque tu não consegue colocar o arco em cima do BC que tu vai deixar ele de qualquer jeito. Tá. Então aqui se eu multiplicar ambos os lados por 2, eu vou descobrir que esse arco BC aí, a medida dele é 50 graus. 50 graus, ó, o cachorro não tem o que fazer, cara. Tá, então o arco, que é a medida do arco, é 50 graus. Agora a gente quer saber o valor do x. Então a gente sabe que 2x aqui é direto, né? Se esse é o centro dessa circunferência, então 2x é igual a 50 graus. Diretamente. Então 2x é igual a 50 graus. Logo x igual a 25 graus. Que bom que chegamos nisso. Vamos ver se está certo. X igual a 25. Letra B. Vou dar um zoomzinho aqui pra gente não ver respostas. Pra mim não ter que ofender ninguém depois. Reclamando que, com gabarito é fácil chegar na resposta da questão. Pois é, então tá bom. Vamos lá. Temos o ângulo A e o ângulo D. E os dois estão olhando para esse arco aqui. Não. Tá, esquece, desculpa. Não, eu comecei pelo lado errado, eu não vi o desenho dos ângulos aqui, tá? Tá, então a gente tem esse ângulo B aqui que está olhando para esse arco AD, eu vou falar olhando, né, porque ele tá abertinho aqui. E o ângulo C também está na mesma situação, aqui, olhando para o AD. Então a medida desses dois ângulos é a mesma. Tá? Então se a gente sabe que esse aqui é 65 graus, então o x é igual a 65 graus. Básico, constatação simples aí. X igual a 65. Acho que a gente, nesse livro a gente não viu, mas tem essa coisa. Ó, se dois ângulos aqui desse tipo, ó, que está nas bordinhas, estão olhando para o mesmo arco, ou formam o mesmo arco ali e tudo mais, é porque a medida deles é a mesma, tá? Então, se a gente não viu ainda, mas vai ver. 65 graus. Muito bem. E se tu não tivesse o que fazer, tu poderia dizer assim, bom, beleza, esse arco aqui AD, ele é o dobro do valor deste ângulo. Então, 65 por 2 dá 130. Então tu sabe que o arco AD é igual a 130. Daí tu vem pro teu ângulo X aqui, diz assim, bom, o valor do X é a metade do arco AD. Se o arco AD é 130 graus, então o X é a metade disso. Entende? Se tu não tivesse o que fazer da vida, tu resolveria dessa forma. Então, x igual a 65. E chegamos nos testes, os lindos, os belos, o que todo mundo procura, tá aí. Testes. Vamos fazê-los todos, os possíveis e imagináveis. Não, cara, o 1 não é ali, o 1 é aqui embaixo. Pronto. Na figura abaixo, qual dos pontos está mais próximo do ponto O? Nenhum deles. Se o ponto O é o centro da se ele for o centro da circunferência, eles estão à mesma distância dele, todos. Se isso aqui for 2 metros, então o ponto C está a 2 metros do O, do mesmo jeito que o A está a 2 metros do O e assim por diante. Então, nenhuma das respostas. NDA. Viu como a gente aprendeu alguma coisa? 2. Observe a figura seguinte e as afirmações. Vamos ver as afirmações.
o segmento OA é raio. O até o A, sim. Se o O é o centro, o OA é raio. Segmento CB é diâmetro. CB, sim, é diâmetro porque parte de um ponto aqui, passa pelo centro da circunferência e chega em outro ponto lá. Então é diâmetro, sim. O segmento CB é corda? Sim, ela é uma corda que possui essa característica de passar pelo centro da circunferência, por esse ponto aqui, sim. O segmento CD é corda? CD, sim, também é corda. CD é corda, perfeitamente. Então todas verdadeiras. As 4 verdadeiras, olha só, acertamos mais uma. Na figura abaixo, os segmentos AB e CD e as retas RS recebem respectivamente os seguintes nomes. AB e CD, vamos olhar para os segmentos. O AB é corda, o CD é diâmetro, a reta R ela é secante, porque tem 2 pontos em comum aqui com a circunferência, e a S é a reta tangente. Então, corda, diâmetro, secante, tangente. Corda, diâmetro, secante, tangente. É, isso mesmo. Tá, 4. As 3 circunferências são tangentes se o raio... Tá, calma lá. Então, as 3 circunferências são tangentes ponto. Ponto. É uma afirmação. Se o raio de C1 mede 3 metros, o raio de C2 mede 10. Ah, tu não vai fazer isso de metro e centímetro aqui. Ah, não, é 3 centímetros, desculpa, eu não vi. Tá, é 3 centímetros, o C2 mede 10, o diâmetro de C3 é 30 centímetros, então o perímetro do triângulo PQR vai ser o quê? Tranquilo, tranquilo. Não parece ser tranquilo porque o perímetro é a soma dos lados, não é mesmo? Então a gente vai ter que anotar coisas aqui, coisas ruins de anotar. Questão 4. Olha, conseguimos responder 3 questões só olhando para elas, para as coisas ali, deduzindo coisas, né? Vamos lá, C1, o raio do C1 é 3 centímetros, beleza. Então para este lado aqui vai ser 3, até o R vai ser o quê? Aqui é C3, né? Cadê o C3? E o C3, o raio é 30. Então esse lado aqui, P até R, vai ser 3 mais 30. E 3 mais 30 a gente sabe que é 33. Então tá aí um lado. Outro lado vai ser o C1, que é 3, mais o raio do C2. O C2 é 10. Então 3 mais 10 dá 13 centímetros. Então PQ aqui é 13 centímetros. Mais agora o 10 com o 30, né? Que é o raio do C2 com o raio do C3. 10 com 30 dá 40 centímetros. 40, então esse perímetro aí vai ser o quê? 33 com 13 dá 46. 46 com 40, 86 centímetros. Todos concordam com essa medida? Eu tô com medo. Eu errei, 56. Putz, nem tem 86. Então calma lá. Ou eu cometi um erro muito grande. Calma, vamos de novo, vamos com calma aqui. Olha, é garantido, veja bem. Veja o que é garantido. Essa distância aqui, ó, se o raio do C1 é 3 centímetros, é garantidíssimo que do ponto P até aqui na bordinha tem 3 centímetros. É garantido isso. E como essas circunferências são tangentes, então do ponto P até esse ponto de tangência aqui das duas, isso aqui é 3 centímetros. Agora a C3, ele está me dizendo que o raio dela é 30. Tudo bem? Acompanha comigo aqui? Então se o raio dela é 30 centímetros, então 3 mais 30, aqui é garantido que tem 33 centímetros. Esse lado, só esse lado aqui tem 33. Tem que ter. Vamos para o outro lado aqui. Aqui de novo, 3
mais o 10 aqui, né? Que a gente sabe que o C2, o raio da circunferência 2, C2 está aqui, o raio mede 10 centímetros. Então, de novo, do ponto P até o ponto de tangência é 3. Desse ponto aqui até aqui dá mais 10 centímetros. Então, 13 centímetros é esse comprimento aqui, essa medida. 13 com 33 já dá 46, certo? Então, esses dois lados aqui já dá 46 centímetros. Por que que 50 e poucos não bate de resposta? Por que que 56 não bate? Ele não disse diâmetro. Não, não pode que eu esteja trabalhando com... Para lá. Não, eu não errei. Eu não... Vamos, calma lá. Vai tomar no... Vai se... Não era tudo raio, vai tomar no rabo, cara. Tá bom. Eu li errado, eu li mal, eu já me estressei. Por culpa minha, cara. Então eu admiti que era tudo raio, tá? O raio do C1, o raio do C2, o diâmetro do C3. Lógico, né? Daí tava a opção ali pro otário fazer lá e errar. E errar que nem um imbecil. Então tá tudo errado. Vamos de volta, a gente começa de novo. Temos todo o tempo do mundo. Então, se aqui é 3 centímetros e a porcaria do raio deste lixo aqui vai ser a metade do diâmetro do C3, o diâmetro é 30, então o raio vai ser 15. Então 3 mais 15 dá 18. 3 mais 15 dá 18. Pronto, resolvido. Aqui vai ser 3 e 10, porque a porcaria é 10 centímetros do C2, né? Raio também. Então 13. 18 mais 13. Mais o que agora tu me pergunta? 18, que é o raio do C3, e o diâmetro é 15, é o raio do C3, e o diâmetro é 30. Vai ser 15 mais 10. 15 mais 10, que dá 25. E agora, se a gente somar essas coisas, vamos ficar com o quê? 25 mais 10, 35. Mais 8, 43. Mais 10, 53. Mais 3, 56 centímetros. Tá vendo? O que a leitura com calma ela propicia pra gente? Faz a gente acertar a questão. 56 centímetros. Se tu lê com pressa, tu erra. Não preciso dizer isso. Eu estou servindo de exemplo para vocês. Então agora a partir daqui, vamos ler com mais atenção. Vamos lá, na figura seguinte, ponto e vírgula, acho que é ponto e vírgula, né? Parece. A circunferência C2 é tangente a duas circunferências exteriores, C1 e C3. O raio de C2 mede. Então temos o C2 no meio. Temos o C1 aqui, o raio da C1 é 7 centímetros e o raio da C3 é 5. E a gente tem o total de 30 centímetros aqui. Então veja bem, vamos com calma. Se eu somar, eu preciso encontrar o diâmetro dessas coisas aqui, tá? Então o diâmetro de C1 vai ser 14 centímetros. Então, que questão é essa mesmo? 5, tá? Então a gente temos aí 5. O diâmetro da C1, então é DC1, putz, eu não sei como representar isso, D1 mais o D2, que é o diâmetro da segunda circunferência, mais o D3, isso aqui tem que ser igual a 30 centímetros, que é o total, certo? Certíssimo. Vamos lá, o diâmetro da C1 é 14 centímetros, que é o dobro do raio. Então, Cusco, pelo amor de Deus, cachorro, vai dormir, cara. Olha aí de madrugada, tu não tem o que fazer. Mas essa agora, cara, 14
O diâmetro da segunda circunferência a gente não conhece, mas o diâmetro da terceira vai ser 10 centímetros, né? 5 é o raio, então vai ser 10. Isso tem que ser igual a 30. O total. Então aqui, D2, 14 mais 10 dá 24. 24 centímetros. Se eu subtrair 24 em ambos os lados, eu vou descobrir que o diâmetro da segunda circunferência vai ser de 6 centímetros. Mas esse é o diâmetro, a gente quer o raio. Não é o que o infeliz quer? Ele quer o raio. Então o raio é a metade do diâmetro, 3 centímetros. Então a gente entrega para o infeliz o que ele pede para a gente. Perfeitamente os 3 centímetros aqui. Que é o máximo que a gente pode entregar. Mas é o melhor que dá, né, também. Questão 6. Na figura seguinte, o valor de y é... y, putz, tá bom. Esse ângulo y aí, ele não tá muito bonito, né? Seria a metade desse arco aqui. Muito bem, então, como MN, esse tracejado aqui, do que sai do M, passa pelo centro e vai até o N, indica que essa que dividiu a circunferência ao meio, né? Isso aqui seria o diâmetro dela. Então, este arco aqui, ó, MN, todo, é 180 graus. Que é lindo, né? Então, se o arco todo aqui é 180, o ângulo Y vai ser a metade disso. Então, Y é 90 graus. Dessa aí não precisa nem escrever, né? Essa daí é só uma observaçãozinha de leve ali, tu chega na resposta. Questão 7. Na figura seguinte, a medida do arco AB é... Oi, essa daqui... Ah tá, ele quer saber a medida do arco, né? Não tem problema. A gente sabe que se isso daqui é a metade da medida do arco, então a medida do arco seria o dobro de 18, que é 36 graus. É o mínimo também, né? Vamos ver? 36 está aqui? Está aí mesmo. Questão 8. Se o ponto O é o centro da circunferência, então o valor de x é... Tá. Essa é a 8, né? É 8. Então essa aqui a gente vai ter que escrever. Porque essa daqui não vai ser tão simples de fazer assim, só de olhar e perceber. O que eu sei a respeito do x? Eu sei que a medida desse ângulo aqui é a metade do valor da medida desse. Então x é igual, ou melhor, 2x, né, que seria o dobro do x, é igual a 3x menos 80. 3x menos 80. Melhor desse jeito, né? Do que ter que estar lidando com divisões miseráveis aí. Então, se eu subtrair 2x em ambos os lados, eu ficaria com x menos 80 igual a zero, se eu fizer essa subtração. Mas se eu somar 80 também em ambos os lados, eu vou ficar com x igual a 80 graus. Simples assim, limpinho, limpinho. Eita. Que eu errei aqui? Não tem nem nas opções ali a minha resposta. O que eu fiz de mal aqui, cara? Apaga e começa de novo, poxa. Bom, eu disse que o dobro desse ângulo x tem que ser igual a 3x menos 80, que seria a medida desse arco. E aí? Ah, não, Bocó. Nossa, cara, olha só. Caramba, cara, olha, tá no centro da circunferência. Olha que estupidez, cara. Então, a medida do x é igual a medida desse arco aqui. Veja bem, hein, que o cara tem problemas. Então, eu vou botar a medida do arco, que é 3x menos 80 primeiro. Já pra ficar tudo organizadinho. Isso aqui é igual ao x, pô. Nossa, a correspondência é direta aqui, quando tá no centro da circunferência. Cara, o cara tá desaprendendo as coisas. Gente, isso aqui é... Deixa quieto. Tá. Então eu vou subtrair x em ambos os lados. Eu vou ficar com 2x
E vou somar 80 em ambos os lados. Isso é igual a 80 graus. Então o nosso x é igual a 40 graus. Tá vendo? A gente vai desaprendendo as coisas. Eu olhei para a figura 200 vezes e eu não me dei conta que isso daqui, do jeito que tá, é diferente disso daqui. Tu entende? Sabe, eu tava olhando para a figura, eu copiei os dados e eu não consegui diferenciar isso daqui, uma figura desse tipo, onde o ângulo tá lá no canto lá, de uma figura que o ângulo tá aqui, ó, formado aqui no centro. Sabe, não consegui diferenciar, tu vê que coisa impressionante. Isso é algum sinal de demência muito grave. Falando bem sério mesmo. Vamos para 9 aqui. Na figura seguinte, o valor de x é... Então ele me deu o valor desse arco aqui... Não. Ah, ele me deu o valor dos arcos da soma desses dois aqui. E eu não sei este. Muito bem, não parece ser difícil, né? Então 100 mais 120 dá 220. Para 360, que é o que falta aqui nesse arco RT aqui, que a gente quer saber a medida dele. Então 220 com 100 dá 320, 140 graus, tá? RT é 140. O x é a metade disso, então x é igual a 70 graus. Tá? E dessa vez a gente conseguiu fazer, né? Tu veja só, 70 graus. Questão 10. Na figura seguinte, o valor de x é... Olha a figura seguinte. Olha a figura seguinte. Bueno, então eu sei que aqui é uma correspondência direta, tá? Se este ângulo aqui central é de... o vértice é no centro da circunferência. Se isso aqui é 150 graus, então a medida desse arco aqui também é de 150 graus. Muito bem. A gente sabe que 3x... Que número é essa questão? É a 10. Vou ter que anotar porque essa daqui não... Também fazer de cabeça, assim, só falando já não é tão agradável. Então 3x é igual a metade de 150. Metade desse arco. Então 100 é 75, né? 75 graus. 75. Muito bom. Então se eu dividir 75 por 3, e 3 por 3 vai dar 1, né? 75 por 3 dá 25 graus, e esse é precisamente o valor do x. Vamos ver se a gente acertou. Parece que sim, né? Questão, letra A, 25, tá bom. PUC. Na figura AB, calma lá. Na figura AB é diâmetro da circunferência. Então tá garantindo isso para nós. O menor dos arcos, AC mede. O menor dos arcos mede o que, pô? Vai ser o dobro do 40 graus aqui, né? A gente tem esse ângulo, tem essa abertura formada por esse arco. A gente sabe que o valor do arco aqui, a medida, vai ser o dobro desse ângulo aqui. É o ângulo inscrito, né? Eu não lembro mais o nome desse ângulo quando é nos cantos aqui. Uma circunferência tem muitos cantos, de fato. Ai, ai. Então vai ser 80 graus, tá? Então a medida do CB. 100? Que? Ah, não vai me dizer que já muda a situação quando um dos lados aqui passa pelo centro da circunferência. Tá, então muda a situação. Aparentemente... Não, pô, não, tira não. Não some não, eu preciso resolver as questões. Na figura B, tá, o diâmetro da circunferência é o menor dos arcos, a mede. Ai, ai. Tá. Eu só queria saber o número da questão, é a 11. Eu fui 3 vezes para olhar a mesma coisa e não vi. Tá, então, se a coisa não é tão simples assim, o que acontece? Eu tenho 40 aqui. Eu sei que este arco aqui é 180. Já é alguma coisa.
mas não é muito, é o que eu sei. 180 temos para baixo aqui, que ele não é o que ele quer saber. Este arco aqui me ajuda em alguma coisa? Cara, CB pra mim ia ser o dobro. Então ia ser 80, mas não é, é 100. O que aconteceu aqui? O que eu perdi? Como é que eu resolvo isso? Aí o silêncio mata, né? O silêncio é uma desgraça miserável na vida do ser humano, cara. Então não vale quando passa pelo centro aqui da coisa. Não conta. Meu, tem que usar alguma coisa desse tipo para poder resolver essa questão. Se eu fizer um triângulo aqui, isso me ajuda em quê? Me ajuda em nada. Se eu puxar o outro pra cá, também não ajuda em nada. Será que não ajuda? Tinha que ter uma questão dessas, né? A gente não é preparado pra isso daí. Esse é o problema. Não me prepararam pra responder isso aí. E agora estão me cobrando, cara. 40, 40, 40. E o tempo que passa que é lindo. Fazer um triângulo aqui não vai me ajudar. Definitivamente não. Eu saberia que aqui é 50 graus se eu traçasse uma retita pra cá, mas isso também não me ajuda em nada. Outro triângulo aqui também não ia servir, né? Vamos fazer, vamos desenhar, não adianta, né? Ficar parado olhando pra porcaria do coisa ali não vai me ajudar em coisa nenhuma de qualquer jeito. Então vamos criar uma circunferência aqui das mais bonitas que a gente puder criar. Vamos pegar um ponto, vamos meter no meio dela aqui e vamos começar a desenhar coisas. Vamos puxar uma reta que saia lá sei lá da onde, passe pelo meio aqui. Vai dizer que passa pelo centro. O que mais? Ângulo formado é alguma coisa que sai daqui e vem até um pedaço, né? E passa por aqui assim mais ou menos. Vamos puxar mais lá em cima. Se a gente precisar de auxílio, usaremos. Se eu puxar uma outra reta para formar um triângulo aqui, bem aqui assim, se ele alinhar ali, obrigado, por aqui, de que isso me ajuda, tu me pergunta? Eu não sei. Eu sei que o que eu saberia é que este ângulo aqui é o mesmo ângulo, mesma medida que esse daqui de fora, que é o que a gente quer saber. Então isso eu saberia. O que mais? Aqui eu sei que é 40, mas isso não me ajuda em muito, né? Aqui é 40 graus. Nossa. Aqui é 40, aqui é o que é. Cara, que desgraça. É tu não saber pra onde ir, né? Então vamos desenhando, vamos ver o que dá pra fazer mais. 40 ali. Se eu prolongasse esta reta aqui para cima, teria uma correspondência. Nope.
Uma tangentezinha aqui me ajudaria. Vamos meter uma tangentezinha ali. Tangente não, né? Tangente a coisa não, a circunferência não. Mas que seja paralela a essa, ao diâmetro da circunferência. Então puxar outra reta aqui que seja paralela. Paralela, 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 paralela. Vem pra cá. Tomara que não falte internet agora com escolher chuva. Por que disso? Porque aí, aqui não está muito paralelo, mas aí eu sei que esse ângulo de 40 aparece aqui também. Então vai ter que vir outra reta para cá também. A linha para cá. Oh, coisa feia isso daqui. Esse é o mesmo deste ângulo. Esse aqui, tarará, é o mesmo 40 graus, tá? Aqui é 40. E a gente faz isso geralmente quando não sabe para onde ir, tá? A gente tenta o que dá. Então aqui é 40 graus. Consequentemente, aqui também é 40. Aqui é 40. Pum. Lindo. Temos 40, temos 40. Por que eu estou tentando fazer isso? Porque eu sei que a soma, na verdade, esse ângulo externo aqui, o valor dele é a mesma coisa da soma dos dois ângulos, os outros dois ângulos internos aqui dentro do triângulo. Então, você, o que sai aqui? Seria o complementar do 40 aqui nesse lado. Vou puxar um lápis, um tamanho menor aí. Pronto. Complementar do 40, RAW, estaria aqui também, nesta medida. Complementar do 40 seria 180 menos 40. O suplementar, quer dizer, não complementar. Ó, muita bobagem que o cara tá falando. Então 180 graus menos 40 graus. Esse é o suplementar. Então aqui vai ser 140, tá? Eu tenho 140. Eu sei que esses dois aqui são opostos pelo vértice, então aqui também é 40. Então eu já sei o que eu quero saber, tá? Aqui é 40 graus. Ali, aqui é 140, muito bem. Para 180, aqui tem que ser 40, né? Eu espero que seja isso. Aqui tem que ser 40, logo aqui dentro também vai ser. Não. É? Eu acho que é. Aqui vai ser 40. Muito bem, então eu diria que o x seria a soma desses, mas então tem alguma coisa muito errada aí. E daí deu só 80 graus. E não é. Não é 80, é 100. Cara, então o que tá faltando? Pô, eu tentei. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. 40 graus é CB sobre 2. CB é 80 graus. Logo... Ah, vai tomar no rabo, cara. Puta merda, eu não vi isso aí. Ah, eu não vi que era C, cara. Eu achei que o... Puta que pariu, é lógico, cara. Nossa senhora, perdendo tempo desse tipo aí pra... Não, cara, eu não vi mesmo, tá? Eu li ali, mas quando eu olhei para os segmentos eu achei que ele queria o CB. AB, cara. AB, tá? Figura, ele quer o AC. AC mede. A até o C. Esse pedacinho. Pô, eu fiz tudo aquilo ali que tava certo. O X é 40 mais 40, é 80 graus. Tá certo. Eu fiz toda essa coisa aí, escrota aí, por nada, porque não prestei atenção na porcaria do enunciado. Não pode, cara, não é verdade. Tá, enfim.
Se esse arco aqui é 80, o que falta para 180 aqui, que seria a metade, né? Dessa parte de cima, o CA aqui, então vai ser só 100, tá? CA igual a 100 graus. Cara, sério. Tá, a 12 a gente vai ler com mais calma. Em um círculo de centro O está, está inscrito o ângulo alfa. Tá, ângulo inscrito, então esse é mesmo o nome. Se o arco AMB mede 130 graus, arco AMB, tá, mede 130 graus, o ângulo alfa mede. Aqui, se é o ponto O, essa parte aqui da circunferência tu desconsidera. Esse 180 graus aqui do outro lado, ele vai-se embora. Ele quer saber o alfa, né? Tá bom. AMB é 130. Para 180, que seria este pedacinho aqui, até chegar no diâmetro aqui, ó, até o ponto onde passa o diâmetro, esse segmento. Então, este pedacinho tem que ser 50 graus. Porque se o resto é 130, 130 mais 50 daria 180, que é metade da circunferência. Então, aqui é 50. Alfa é a metade disso. Alfa é 25 graus. Tá aí. Quando a gente lê o enunciado da questão direito, a gente consegue resolver. Porque daí é fácil, né? Tu sabe o que está procurando. De fato. 13. A medida do ângulo x representado na figura é x. Cadê o x? X está ali. É só isso que tu quer saber. A medida do ângulo x na figura. Tá bom, então, se tu tá dizendo, o que mais que tu tem? Y. Pô, e isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Talvez seja ele resolvendo lá, do autor tentando resolver isso aqui. Medida do x. O centro das duas circunferências é... Tá aqui os pontos, né, dos centros delas. O que significa que essa distância, elas têm o mesmo raio? A medida do ângulo x representado na figura... Tá. Então, se aqui é o centro das duas, então certamente elas têm o mesmo raio, né? Porque a borda de uma pega no centro da outra. Então, tá. Então essa distância é a mesma para as duas, que é a mesma distância aqui. Fato para se guardar. X pega esse arco aqui. É isso que o X faz. Este arco. Então o que eu precisaria para encontrar o valor do X? Esse ponto, partindo daqui também, esse ângulo, está olhando para o mesmo arco, tá? Que parte do centro dessa primeira circunferência, ele está olhando para o mesmo arquinho aqui de circunferência. Essa outro pedaço de lixo aqui em cima desse aqui, ele tá olhando pro X, que é o raio, para esses dois pontos. De que isso me ajuda, às vezes só me atrapalha. Tá. O que eu preciso saber? Este arco é 80 graus. Logo, o resto aqui é de 100 graus. Eu estou tentando tirar as informações, tá? Essa questão que não parece ser das mais agradáveis de se resolver. Então, 100 graus, 100 graus, 100 graus. O que implica de nada. Sair de uma bucha e entrar em outra. Se bem que aquela lá era bem mais fácil, né? Medida deste arco. Que eu vou fazer o que eu vou fazer da minha vida com a questão dessas? Desenhar, a gente teria que desenhar coisas. Passa pelo centro, vem até aqui. Essa medida tem esse outro arco aqui para tirar fora da brincadeira. Agora esse ângulo aqui, esse desenho que ele fez aqui dos coisas passando pelos pontos, de que isso me adianta? De que me serve? Tem um triângulo. Ai, que legal, tem um triângulo.
Então o complementar aqui seria 100 graus, mas de novo, para que eu vou usar essa informação? Vou usar para saber que aqui é 100 desse triângulo. Tá, desculpa. Tá, esse coisa aqui que tá olhando pra... Tá, mas aqui não conta, né? Porque é de uma... É uma coisa olhando pro arco de outra aqui. Isso aqui eu não sei se importa de alguma coisa. Tá, é diferente. Puta merda. Que questão desgraçada essa, hein? Ai, ai. Vamos ver quanto tempo a gente tem de vídeo, porque eu não quero passar 4 horas aqui, não. 1h15 a gente tem tempo. Temos tempo, temos todo o tempo do mundo para sofrer nas últimas questões do livro. Todo o tempo do mundo. Caramba, tá. Eu sei que x vai ser metade, o valor de x é metade do valor deste arquinho aqui. Já é um ponto de começo. Eu sei que este ângulo, se eu descobrisse esse ângulo aqui, eu conseguiria descobrir aí, porque eu sei que é correspondente a esse arco, certo? Este pequeno arco aqui do meio. Então, esse ângulo é a nossa prioridade, não é mesmo? O que eu consigo fazer? Eu sei que aqui é 100, tá? Então eu precisaria de mais um ângulo para determinar esse pedaço de lixo aqui. É 100. Aqui vai ser sei lá o que. É muito triângulo aqui, é muita sujeira isso daí. Vamos limpar um pouco. É muita sujeira, é muita coisa, tá feio demais, é ruim de ver. Então vamos puxar uma reta aqui. E vamos começar a trabalhar por aqui mesmo. Então, o que eu vejo lá? Não, cara, me ajuda a te ajudar. Eu vi 2 triângulos aqui, né? Então vamos puxar um aqui. Uma coisa que vem até aqui assim. E vem pra cá. Eles se encontram aqui em cima, lá no meio. Então tá, o triângulo do meio tá ali. Aqui eu sei que é 80 graus. Eu diminui o tamanho do pincel aqui, ficou ruim do lápis. Então aqui eu sei que é 80. O que mais? A gente tem outro triângulo aqui, né? Começa bem mais lá no canto. Ah, mas essas distâncias são as mesmas. Mas também pouco importa. Começa mais pra ali e vem até... Pega até o lombo do outro triângulo. Então ele começa por aqui assim, seria a mesma distância, né? Então vamos puxar aqui. Pra cá. Seria mais ou menos aqui assim. Então ele começa, dá uma inclinada. Ele pega no lombo aqui, por aqui assim mais ou menos. Tá. Então é isso que a gente tem, né? Esses 2 triângulos aí, um deitado no outro. Temos mais alguma restrição? Eu sei que essa medida aqui, esse pedaço, é igual a essa. Então isso aqui vai ser, sei lá... Se aqui for 2, aqui também é 2, essas medidas. Mas isso me ajuda em alguma coisa? Não sei. Eu não consigo mais dar zoom. Tá bom, perdão então. Então eu vou chamar isso aqui de... Ah tá, esse ângulo que eu quero saber. Aqui essa medida eu vou chamar, sei lá, daqui. Eu vou dar um risquinho aqui, tá? Pra gente saber que isso aqui tem a mesma medida disso daqui. Então são medidas iguais. Mais alguma coisa? Eu sei que aqui é 100. Então aqui vai ser 100 graus. O suplementar ali do 80. Às vezes eu tô falando complementar, mas não é por querer, tá? É estupidez mesmo. Então este pedacinho aqui tem a mesma medida desse daqui, mas falta esse outro pedaço aqui.
aqui não tem nada a ver. Tá, triângulos, beleza, 100. Eu sei que a soma desses dois aqui tá, mas isso aqui não ajuda em coisa nenhuma também. Putz. Um bando de coisas inúteis aqui. Se eu fizesse o prolongamento deste lombo aqui dele pra cá. Mas não ficou bom esse prolongamento, né? Tem ainda pontos aqui pra incomodar. Então vamos puxar. Se eu fizesse assim, sei lá, eu saberia que este ângulo aqui é igual a esse. Por consequência, esses outros dois ali seriam iguais. E esse aqui seria um quadrilátero e todo mundo ia ser feliz e não sei o que. Ai, ai. Lados iguais, mesma medida. Volta para a figura. Esse lado teria a mesma medida. Se eu prolongasse aqui, ia cortar com outro. Beleza, aqui ia ser a mesma medida. Não, não ia dar mesmo agora. Tá, tem que ter outra simetria, cara. Não pode ser tão tão bobo assim, cara. Tem que ter alguma outra coisa que eu tô perdendo aqui. Se isso aqui... Não, mas não vai dar em nada. Ah, não sei. Eu vou ver como é que ele começou a resolver, porque não tem o que fazer. Y igual a 80 graus sobre 2. Ele chamou Y igual a 80. Ele tá considerando que o Y é este ângulo. Ah, claro, sim, por causa dessa circunferência, tá certo, tá, outro que tá dentro ali. Tá, e o arco aqui, né, o 80 aqui até aqui. Tá, a gente sabe que esse arco é de 80 graus por conta desse desenho do meio. Tá, então ele considerou um ângulo Y ali de 80 sobre 2 que dá 40. Tá, vamos tentar limpar um pouco a figura. Opa. Vamos aumentar o tamanho do lápis, porque senão o zoom vai ficar muito ruim de fazer. Tá, então, de novo, figurinha, figurinha. Nossa, eu não vi aquilo ali, não vi mesmo. Opa. Tá, então, o que que ele fez? Ele viu uma coisa que a gente que eu não vi, né? Duas figuras ali, aquela mistura toda. Então, vamos puxar aqui um diâmetro. Então aqui era 80 graus. Até que o problema dava essa coisa pra gente. E tinha esse desenho aqui, né? Então ele chamou este pedaço aqui dy, esse ângulo dy. E a gente sabe que daí esse ângulo inscrito aqui vai ser a metade do valor do arco, que tá pelos dois lados aqui, que formam esse mesmo ângulo. Então, isso aqui também é 80 graus, né? Ali. Então a gente já tem alguma coisa para trabalhar. Tá? Então y é metade, y seria 40. Então conhecemos este ângulo aqui, sabemos que isso é 40. E de novo, agora, se isso é 40, então a gente sabe que este pedacinho aqui também é 40, né? Porque esse ângulo y está no centro aqui da circunferência. Então se a... Cara, nossa, é uma bagunça esse desenho mesmo, mas é isso. Então agora a gente encontrando o valor deste ângulo aqui, dizendo que é 40 graus, então esse arco aqui é de 40 graus, logo
Não, logo não, né? Pô, deixa eu fazer a questão. Me deixa fazer. Então o X aqui que vai estar aberto para esse arcozinho, pelo menos isso a gente viu, vai ser 20. Se aqui é 40, o X é a metade, X é 20 graus. Olha só, cara, 20 minutos eu acho, eu estimo que eu tenha perdido uma questão boba desse tipo. Sétima série. Nossa, não vai acabar o livro desse jeito. Vai acabar o livro desse jeito. Sugestões de planejamento do curso. A gente não precisa de muitas, né? A gente está preparado para sugestões. Desenvolva hábitos de estudo de rigor. Opa, vamos ler os objetivos gerais de ensino da matemática. Curso do primeiro grau deverá proporcionar condições para que o aluno conheça e utilize corretamente a linguagem matemática, desenvolva a capacidade de analisar, relacionar, comparar, abstrair, generalizar. Tá bom? Desenvolva hábitos de estudo, de rigor e precisão e de concisão. Aí eu já não sei, não é muito fácil fazer isso acontecer, não. Desenvolva habilidades específicas de medir e comparar grandezas, calcular, construir e consultar tabelas e gráficos. É isso a gente aprendeu a fazer. Adquira conhecimentos básicos a fim de possibilitar sua integração na sociedade em que vive. Isso a gente está aprendendo a fazer. Eu não sei se vai ser tão fácil assim. Esse suplemento não integra o livro do aluno. Tá bom? E o suplemento seria, acho que a parte de como planejar a aula, o conteúdo, raiz quadrada, o que temos aqui, utilizar a aula expositiva para introduzir o assunto, propor a resolução de exercícios e blá blá blá. Coisas de professores, né? A gente não é professor, não precisamos saber. Então, página 225 e as outras aqui vão ser só uma continuação disso. Então acabou na questão mais miserável possível, na questão que eu perdi um tempão gigante, nas duas últimas, né? Que eu perdi um tempo muito grande nelas. E é isso, acabou-se mais um livro e a gente no próximo vídeo vai resolver o próximo, que vai ser o quarto livro e último dessa nossa saga. Então, muito obrigado pela tua companhia.